Boa noite. Estamos aí aguardando as pessoas entrando. Então, hoje, como vocês sabem, nós estamos aqui, vamos falar de relações tóxicas. E eu estou aguardando a minha amiga Esther chegar para darmos início, né? Então, vamos lá. Bora, Esther! Bora, Esther, cadê que a gente... Deixa eu ver seu coisa aqui. Isso. Vamos ver se a Esther chega para nós falarmos um pouco sobre as relações tóxicas. Oi, amiga. Oi, amiga, tudo bom? Boa noite. Hoje comecei com uma musiquinha romântica. Já que nós vamos falar de algo tão ardido. Tô super romântico. Hoje eu tô precisando de um upzinho. E foi bom entrar aqui já ter essa abertura, essa música, né? Esse clima. Muito bom, muito bom. Isso é bom, né? Porque já que nós vamos falar sobre pessoas tóxicas, relações tóxicas, e como que funciona, como que são, como que as pessoas têm que olhar, saber se está dentro de um relacionamento tóxico. Então, vamos lá. E o que você me diz um pouco aí sobre relações tóxicas? Hoje o tema, assim, eu vi que teve muita aderência nas minhas publicações, né? E, assim, só para fazer um apontamento, né? Eu vi que muitas pessoas se interessaram, até me chamaram no privado, né, para falar, né, assim, sobre o tema. E isso me preocupa, não só como psicóloga, mas como pessoa, como sociedade, né, como o fato de pertencer à sociedade, porque assim, o interesse das pessoas por esse tema é um dado, não só para nós como psicólogas, mas para todos aqui que estão acompanhando a nossa live, para todos que convivemos em sociedade. Quero dar boa noite aí, falando nisso, para a Jane, que está sempre com a gente, para a Cíntia, para o Fernando, para a Marisa. Todo mundo aqui está ligadinho com a gente. Boa noite para todos. Boa noite, meu povo. Muito obrigado por estar aí conosco. Ficamos muito felizes. E aí, Neia, me preocupa porque o interesse por esse tema, ele evidencia para a gente que é algo que está sendo recorrente, né? Algo que está acontecendo com muita ênfase nos nossos relacionamentos, no nosso meio social. E a minha maior preocupação é, o interesse por esse tema é para tomar uma atitude ou propriamente também para saber o que pode ser feito para evitar que esse comportamento seja da própria pessoa para com o outro. E também o que me deixa assim pensativa é que quais são os recursos que a gente está propiciando para evitar que a gente dissemine, né? Como eu ainda não sou mãe, mas as mães, porque quando a gente fala de relacionamento tóxico, a gente não fala só de relacionamento amoroso. Exatamente. A gente fala de familiar, a gente fala de amizade.
e também de relacionamentos amorosos, né? Emocionais, afetivos, sexuais. Então, esse é um tema que abrange todos os relacionamentos. Para quem entrou na nossa live, a gente vai falar sobre relações tóxicas, né? E isso abrange não só os relacionamentos amorosos, mas sim a nossa forma de se relacionar com o outro. Exatamente. Abrange tudo. Que para mim evidencia, né, assim, uma relação abusiva, uma relação tóxica, é quando o outro para de se olhar, para de se enxergar e vive uma relação, vive um relacionamento, sem enxergar o que de fato faz bem para si e quais são os seus limites. Porque a gente não pode descobrir os nossos limites numa relação. A gente já tem que entrar nessa relação sabendo quais são esses limites, porque isso precisa estar claro para a gente e para o outro. Muitas pessoas, elas quando já estão no relacionamento, elas acabam se sentindo confusas e propiciando comportamentos abusivos do outro por não reconhecerem os seus limites. Mas isso numa relação familiar é mais danoso e mais perigoso, porque na nossa cultura, essa questão familiar, ela tem algumas interpretações que são muito perigosas, né? No sentido de que eu, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do que aconteceu comigo, né? O meu avô, ele sempre falava assim, família em primeiro lugar, família, a gente não pode, a gente tem que tolerar tudo, a gente tem que... Então, assim, não era por maldade, era por uma certa ignorância, né, que meu avô falava isso, mas que conforme eu fui amadurecendo, eu fui tendo as minhas próprias interpretações. Será que a gente precisa aguentar tudo mesmo? Porque é do nosso sangue, porque foi criado com a gente, ou é... Enfim, né? Porque, assim, toda relação, ela precisa, sim, ter momentos, às vezes, de... Não vou dizer de embate, mas de conflitos de ideias, de conflitos de pensamentos. Mas só viver em conflito não é bacana. E é importante quem está nos assistindo, né, tá atento quanto seus relacionamentos traduzem bem-estar, qualidade, saúde mental, né? Não é porque a gente está no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente de irmãos, pais, primos, que a gente deve realmente tolerar tudo. Até porque a gente precisa fornecer um ambiente saudável e também estar num ambiente saudável. Então, isso é uma via de mão dupla. E uma das coisas que eu aprendi como psicóloga é que todo relacionamento tóxico ou abusivo não vem só de uma parte. Ela acaba sendo das duas partes, né? Ela é uma relação que se torna codependente no sentido tóxico. Os dois acabam se alimentando dessa toxicidade. E cabe a uma das partes ali identificar e pôr limite para que possa haver uma ruptura, ou que possa haver um entendimento entre as partes para justamente haver ali um entendimento e um cuidado, né? Porque quando se descobre que está numa relação tóxica, precisa haver um cuidado, principalmente com a saúde mental, porque já houve um desgaste, já houve ali uma sucessão de acontecimentos que realmente levaram a pessoa a adoecer. E esse adoecer pode levar até a morte, né, Neia? Com certeza, com certeza. As pessoas, elas precisam prestar atenção nelas mesmas, prestar atenção no outro e na forma como esse outro a trata. Porque às vezes a pessoa está tão habituada com o tratamento que ela tem, que ela nem se percebe estar numa relação tóxica. Uma relação abusiva, que são equivalentes, que são, vamos dizer, quase que a mesma coisa. Uma relação abusiva, uma relação tóxica. Então a pessoa precisa ter uma certa atenção a isso. Por quê? Porque é o próprio bem-estar. Nós precisamos pensar no nosso bem-estar. Porque às vezes as pessoas, elas acham que elas amam demais, amam, então suportam tudo, aceitam tudo. E na realidade não é bem assim.
não é bem assim. Nós temos que dar voz ao nosso sentimento, dar voz ao que nós pensamos, aos nossos pensamentos, e dar voz ao que nós queremos para nós. Então, o outro é uma via de mão dupla, né? O outro tem que nos aceitar e nós aceitar o outro. E não é uma mão única, que você aceita tudo porque você tem medo de perder. Porque a maioria das situações, a pessoa tem medo de perder. Ou é o pai, ou é a mãe, ou é o irmão, ou é a família, ou é o emprego, ou é o namorado, ou é o marido, a pessoa, em qualquer tipo de relacionamento, quando é abusivo e quando é tóxico, a pessoa aceita por quê? Porque tem medo de perder, tem a autoestima baixa, não consegue estar bem consigo, não consegue estar bem sozinho, então precisa da presença de uma outra pessoa e vai tolerando tudo, vai aceitando tudo. Então, tem que ter esse cuidado, tem que ter esse cuidado, tem que aprender a olhar o outro e ver como o outro está te tratando. E aí saber se eu estou ou não dentro de uma relação tóxica. Deixa eu ver aqui o que teve uma pergunta para nós. Espera aí, é que eu tenho meio dificuldade aqui ainda. Ó, o Fernando. Fernando está dizendo, na relação familiar tóxica pode acontecer até mesmo problemas como abuso psicológico e até sexuais. Sim, exatamente. Sim. Não só pode, como acontece, né, amiga? Sim, com certeza. E há esse prevalecimento, né, de que, assim, tudo no âmbito familiar pode. Não, gente, não pode. São seres humanos, são pessoas individuais com vontades próprias. E, assim, o fato de você ser pai ou você ser mãe não te dá poder de você, às vezes, decidir coisas, né? Principalmente se seu filho é maior de idade. Sim. Isso acontece. Hoje mesmo eu tive um atendimento, né, que a gente viu essas questões do quanto a gente está vivendo numa sociedade de pessoas que são mais velhas, mas vivem à mercê dos pais ainda, né? Pessoas maiores de 18, 20, 40, 30 anos. E assim, claro que os pais podem ter suas opiniões, principalmente na criação inicial dos filhos, né? Tem que dar um certo caminho, discernimento para os filhos ali, mas assim, criar os filhos com autonomia também de pensamento, de atitude, de autorresponsabilidade, porque isso vai propiciar ele se tornar um adulto, sendo criança, né, ao se tornar adulto, uma pessoa mais responsável consigo e com o outro também, né, com o que ela está causando na vida do outro. Então, assim, não é que, eu sou pai, então eu vou tomar todas as decisões pelo meu filho. Seu filho, desde criança, ele precisa ver que você dá abertura para ele se expressar, né? Por que hoje a gente tem muitas crianças confusas, até em relação à escolha profissional, em relação à escolha de um parceiro, de uma parceira, porque elas não tiveram essa voz, né, dentro do seu seio familiar, com seus pais, com suas mães. Os pais sempre acharam, de uma certa forma, às vezes de um pensamento mais potente, de que tinham toda a razão sobre determinado aprendizado do filho, e a gente tem que convidar as nossas crianças para também perceberem as coisas, convidar elas para perceber o comportamento que elas estão tendo dentro de casa, com as outras pessoas. Isso faz, né, a gente formar pessoas que tenham essa autorresponsabilidade, que saibam responder sobre as suas atitudes. Então, não pode tudo no seio familiar. Tem que ser uma conversa aberta, né, Nélia? Sim, você vê, eu mesma recebo no meu consultório pacientes que são formados em um tipo que não foi escolha dele. Por exemplo, um advogado que é advogado por escolha da família, por escolha dos pais, não é uma escolha dele. Ele gostaria de ser um engenheiro, ele gostaria de ser um agricultor, ele gostaria de ser um fazendeiro, gostaria de ser qualquer outra coisa, menos advogado. Mas se formou em direito por conta de que o pai o encaminhou e o obrigou a se realizar. A realização desse sonho não é dele.
É do pai. Isso é uma relação tóxica. Não é a vontade dele. E isso mulheres que se formam em enfermagem, se formam em medicina, se formam em outra coisa que não é aquilo que queria, não era aquilo que queria ter como segmento, como profissão, e acaba tendo, porque os pais se espelham neles e querem que eles realizem os sonhos deles que não foi realizado. Então, as pessoas, elas já estão adultas, nós estamos em um século XXI, nós podemos mudar muitas coisas e dar voz ao que nós queremos, dar voz aos nossos pensamentos e aos nossos sentimentos, ao nosso querer. Eu quero fazer tal coisa, então, de alguma forma, eu tenho que aprender a falar aquilo que eu quero. Se eu não consigo sozinho, busque ajuda. Busque ajuda, não é isso, amiga? Terapia faz muito bem, ajuda muito você a ir em frente. Você falou perfeitamente aí sobre uma palavrinha chamada abuso de autoridade, né? Não é porque eu pago a faculdade, não é porque eu pago o curso, a escola, que eu devo tirar a autonomia, né, de pensar, de corresponder do meu filho. E isso se traduz, quando a criança cresce, da escolha dela por repetir relacionamentos abusivos, porque esse abuso é uma adaptação, né? Ela acaba criando comportamentos adaptativos que faz com que na vida adulta ela procure pessoas em que ela encontre essa familiaridade. Então, assim, hoje a gente vê muitas mulheres, principalmente em relacionamentos abusivos, porque elas vieram de lares no qual houve esse abuso de autoridade, né? Eu sou seu pai, eu sou sua mãe, você tem que me respeitar. Não. A criança ela tem que entender o que é respeito, por que ela está respeitando, por que ela deve respeitar, e não só porque é o pai e a mãe. Então, a conversa aberta desde a infância, né? O porquê, explicar. Isso tudo é necessário para a criança não entender que somente aquele responsável é uma figura de autoridade e ela tem que obedecer e ponto final. Isso aí é um caminho muito errôneo, né, infelizmente, que leva as crianças a repetirem a tendência de elas procurarem parceiros, procurarem amizades que tenham esses perfis narcisistas e abusivos é muito alto, né? Então, assim, hoje, se você é pai, se você é mãe de uma criança até 7 anos, delegue, corrija, mas explique por que isso está acontecendo, né? Não fala só para o seu filho, olha, é porque eu sou seu pai, ponto final, porque eu sou sua mãe, ponto final. Isso cria um pensamento na criança de que ela só deve corresponder, né? Então, por que hoje a gente vê muitas mulheres com essa submissão exacerbada, né? De estar numa relação e não, eu tenho que obedecer. Gente, ninguém está em uma relação só para obedecer. A gente está para ser companheira, para ser companheiro, para dividir, para ajudar o outro. E não só porque, eu sou esposa ou eu sou marido. Não, todo relacionamento, ele deve haver reciprocidade, né? Então, tudo que gera culpa, tudo que faz a gente se afastar de nós mesmos é abusivo, é tóxico. Porque toda relação, quando você já se questiona, será que eu estou numa relação abusiva? Será que eu estou numa relação tóxica? É porque você não está sendo feliz. Porque quando a gente está feliz, quando a gente está vivenciando o melhor de nós mesmos, né, a gente não tem nem tempo para se questionar, a gente não tem nem tempo para se perguntar. Ou não é verdade, né? Sim, com certeza. Você sabe que não dá tempo de ter ponto de interrogação quando a gente é feliz. Né? Então, quando você começa a ter pontos de interrogações de o que é que você está vivendo, como é que está a sua vida, peraí, que tem alguma coisinha errada. E também, se você está com uma pessoa que não te soma nada, não está agregando nada, pelo contrário, está diminuindo, está tirando coisas de você, então para e pense se isso está bom para você. Porque nós fomos feitos para ser felizes, para multiplicar alegrias e não tristezas, né? Então vamos pensar aí por esse lado. Os relacionamentos são para proporcionar troca, né, Neia? Exatamente. Como a gente está fazendo aqui, a gente está trocando conhecimento, né? E não
numa figura de poder que a gente está ensinando. Não, a gente também aprende, vocês Sim, comentam como? aqui. E a gente passa também até as próprias vivências. Um relacionamento tóxico com qualquer tipo de relacionamento, que às vezes a gente acha que é de amor. Não. Qualquer tipo de relacionamento que é tóxico não causa bem nenhum para nós. Sim. Se bem que a grande maioria, e que todos mais são voltados, é para o casal, né? Independente de gênero, que esteja passando por essas dificuldades. Mas não, nós passamos por relacionamentos tóxicos dentro de trabalho, né, de uma empresa, de cargo, numa igreja, em qualquer lugar que nós estejamos, que tenha mais pessoas, a gente passa por dificuldades, passa por relacionamentos tóxicos, passa por dores. E, infelizmente, essa é uma grande realidade. O que tem que ser mudado. O que tem que ser mudado é nós. A temos que hierarquização das coisas, infelizmente, traz, às vezes, perfis abusivos, né? Você vê, o Fernando, acho que é o Fernando de novo, está falando que existe esse tipo de imposição profissional, até de amigos, que induzem a pessoa a acreditar que a sua profissão dos sonhos é inadequada ou não tem mercado de trabalho. É verdade, Fernando, real. Quanto que nós, psicólogos, ouvimos que não dá para sobreviver da psicologia? Ui! Bastante. Que foi a pior profissão que escolhemos, porque realmente é difícil. A gente não pode dizer que é fácil, não é fácil, é muito difícil. Galgar um espaço é tenebroso, né, amiga? Não é fácil. Se a gente tivesse acreditado nisso, né, amiga? A gente não estava nem aqui fazendo essa live. Sim, o que nós precisamos é acreditar em nós mesmos, na nossa força e naquilo que somos capazes. Eu, a cada dia que eu acordo, eu penso comigo e falo, eu posso mais. Então, se eu posso mais, a cada dia eu posso um pouco mais. É mais um passo, é mais um dia, é mais uma luz. E eu estou sempre em busca disso. E eu busco procurar e procuro passar para os meus pacientes esse tipo de força que é para eles sobreviverem melhor a todas as dificuldades que eles têm. Porque o relacionamento tóxico, amiga, muitas pessoas vivem ele e têm medo de sair dele. E isso é bem, bem complicado. É o medo de... Assim, a pessoa, ela acaba vivendo tanto aquela relação que ela perde a possibilidade de enxergar novas perspectivas, né? O novo se torna muito mais assustador do que o que ela está vivenciando ali naquele momento. E assim, eu não digo que é falta de coragem. Eu acho que a pior coisa que a gente pode dizer para uma pessoa que a gente conhece, que está numa relação tóxica, é dizer assim, você não tem coragem de sair. A pessoa, ela nem sabe mais o que significa coragem quando ela está numa relação tóxica. Eu acho que a pior coisa que você pode dizer para ela é: eu estou com você e eu tenho certeza que você vai sair dessa. Por mais que você, às vezes, nem você acredite que essa pessoa vai sair dessa situação, mas você tem que passar uma palavra de esperança. E o que faz essa pessoa tomar a decisão e realmente ter coragem para sair é ela saber que ela tem uma rede de apoio, pessoas que ela pode contar, pessoas que ela vai poder, no momento em que ela estiver perto de uma recaída, talvez, ligar ou ir na casa, enfim. Então, nunca diga para uma pessoa que você sabe que está vivendo uma relação tóxica que ela não tem coragem. Ela nem sabe mais o que é a definição dessa palavra na vida dela, talvez. Ela já está ali num momento tão tóxico, tão impregnado de emoções negativas, de momentos negativos, que ela realmente não vê saída, ela não vê perspectivas novas. Vê. É muito Não vê fácil para a perspectiva de gente vida. Sim, ela realmente morre para a vida. Ela se torna um relacionamento, ela se torna uma relação. E ela perde a perspectiva com a sua própria vida. É muito fácil para a gente que está fora de uma relação tóxica vislumbrar novas perspectivas, pensar no novo, trazer novidade. Mas a pessoa que está numa relação abusiva, ela só pensa em como ela pode talvez melhorar, porque ela se tornou tão dependente daquela relação que ela pensa só na perspectiva de eu posso melhorar, e ela vive a culpa.
né? Então ela sempre acha que ela tem que, se ela melhorar, ao redor dela vai melhorar também. Ah, não, se eu melhorar é porque eu ainda não estudei, ou é porque eu ainda não fiz isso, é porque ela vive nesse mecanismo, né, que se retroalimenta. Ela tem um momento ruim, aí daqui a pouco ela vai, se culpa, e essa culpa faz com que ela ache que vai mudar de comportamento, e quando ela se vê, ela tá ali de novo na mesma situação. Então, assim, é uma retroalimentação de culpa, tristeza e muitas das vezes de vergonha, né? Então, o pior caminho é julgar alguém que está passando por essa situação. Você, tanto que está passando, ou conhece alguém que está passando por uma situação em que ela está num relacionamento abusivo, num relacionamento tóxico, você tem que ser ponte. Você tem que ajudar ela a atravessar essa situação. E isso não se faz através de julgamento. Você precisa trazer palavras de esperança, de vigor e se mostrar presente, né? Essa é a melhor forma da gente ajudar uma pessoa que está passando por uma situação dessa. E a culpa, Néia, na pessoa que está numa relação tóxica, ela tem muito a ver com a questão que você disse no início, né? Da autoestima. A nossa solitude, existe uma diferença entre solidão e solitude. A Sim. solitude, ela é quando a gente reserva um tempo para nós mesmos, para a gente se cuidar, para a gente passear, para a gente se cuidar da nossa pele, da nossa saúde, do nosso, enfim, é o skincare da alma, né? Então, a solitude, ela é quando a gente reserva esse tempo para a gente pensar nas nossas atitudes, na nossa vida. A solidão, ela realmente é um momento em que a gente não tem ninguém. E a gente precisa, é um equilíbrio dinâmico entre a solidão e a solitude. A gente precisa ter momentos realmente que a gente está sozinho, precisa olhar para nós mesmos, para a gente poder estar com mais saúde nos nossos relacionamentos. Se a gente só viver relacionamento, a gente não vai ter tempo para se curtir, para olhar para as coisas que são importantes. Exatamente. Então, se você já está num relacionamento abusivo ou tóxico, ainda há tempo para você resgatar a tua autoestima, as coisas que são importantes para você. E para você que não está numa relação assim, cultiva primeiro o melhor em você, para você se doar para o outro de uma forma verdadeira. Porque quando a gente não se conhece, a gente entra numa relação muito nessa dinâmica de cobrança, de estar querendo que o outro corresponda só às nossas expectativas. Você vê que o Fernando está falando aqui que a vaidade é uma característica comum do opressor. Numa relação tóxica, seja ela profissional, familiar, numa igreja ou amorosa. Sim, a vaidade é uma característica. Eu quero mandar um abraço para o Ricardo, meu professor de psicologia positiva da pós. Ele entrou aqui para participar com a gente também. Ai, que bom, muito obrigada. Ficamos felizes. Isso é muito bom. Sim, a vaidade, Fernando, ela é uma característica também do opressor. Né? Nem todo vaidoso é opressor. Né, Esther? Mas a vaidade, sim, é uma característica. Você tem razão aqui no que você está falando. Às vezes a pessoa pisa na outra, machuca, desdenha, tudo por conta de uma vaidade, de um orgulho, de algo que ela quer para ela, de um egoísmo, e acaba se tornando tóxico com a outra pessoa. É exatamente isso. Sim, o Fernando perguntou aqui também como evitar entrar numa relação tóxica, né? A gente falou aqui no início sobre essa questão da primeira infância, que é tão importante a gente visitar, né, a nossa primeira infância, visitar como foi criada, né, como foi estabelecida a nossa autoestima nesse período inicial da nossa vida, porque isso vai corresponder muito à nossa vivência no presente. Então, é importante a gente revisitar como está a nossa autoestima, principalmente para poder a gente evitar e fazer escolhas por carência e não por realmente assertividade, por realmente fazer parte da gente determinadas escolhas. Eu vejo que tem muita gente, né, hoje em dia nos atendimentos ou nas rodas de conversa que fazem escolhas de acordo com o que falta e não com o que realmente elas identificam os seus valores, as suas forças de caráter, as suas virtudes. Essa falta de autoconhecimento é que faz as pessoas
o tempo todo se adaptarem às circunstâncias e não propriamente se sentirem fazendo parte. Então, eu acredito que é muito importante, antes de você entrar em qualquer relação, você estar bem com si próprio, você estar bem com você mesmo, para você realmente escolher fazer parte ou escolher entrar no relacionamento amoroso ou manter uma relação de amizade, porque você se enxerga naquela relação, você consegue realmente perceber as características do outro, sendo mais um fator de enriquecimento do que só de retirada. Então, assim, mais importante é a gente estar bem com nós mesmos para a gente poder fazer essas escolhas mais assertivas. E não só entrar, eu vou começar essa amizade aqui porque eu não tenho ninguém perto de mim. Eu não vou sair dessa relação aqui porque pelo menos eu tenho isso. As pessoas têm mantido relacionamentos mais pelo que está faltando do que propriamente pelo que elas estão oferecendo e sendo na relação, né? Então, isso aí é o mais crucial. A gente tem que começar relacionamentos pelo que a gente é e pelo que o outro também está sendo para a gente, não pelo medo do que vai faltar, do que a gente não vai ter e do que a gente não tem. É isso que faz a gente alimentar as toxicidades, porque a gente tem partes tóxicas e a gente tem que descobrir, a terapia tá aí para isso, tá? Cada um tem um grau, uns têm poucos e outros têm muitos, mas todos nós temos as nossas toxicidades. E nos relacionamentos amorosos é que a gente tem a possibilidade de a gente enxergar isso com maior proporção, mas claro que nas amizades, no âmbito familiar também, mas nos relacionamentos amorosos também é o que as pessoas mais relatam, né? E também é uma forma da gente se perceber as nossas toxidadezinhas, e a gente precisa cuidar delas. Toxicidade a gente administra, ponto forte a gente potencializa, então a gente precisa se perceber como um todo, né? Assim, a gente tem que olhar para nós mesmos e saber do que se nós estamos falando algo que tá prejudicando o outro, se nós estamos ofendendo de alguma forma a outra pessoa, nós temos que ter esse cuidado para evitar ao máximo, se pudermos, ser tóxicos com os outros, né? Isso é muito importante. É muito difícil da gente entender, muito difícil. Às vezes a gente e nem percebe. Às vezes a gente magoa e nem se dá conta. Às vezes a gente tem uma atitude errônea no momento errado e nem percebe. Mas, ao se dar conta, ao perceber que fez alguma coisa assim, eu acho que o que tem de mais bonito e mais belo é a gente saber ser humilde e pedir perdão. Eu acho que isso é tudo. Muda totalmente a relação. Muda, porque a pessoa percebe que você olhou para ela, você viu que você errou, então mudou, aí muda a relação, passa a existir um pouco mais de sentimento bom, positivo, amoroso. Eu acho que isso é muito importante, para cada um olhar para si e saber o que você fez. Porque nem sempre a gente é cego, né? Nem sempre a gente não sabe o que está fazendo. Nem sempre tudo é culpa do outro, né, Neia? Às vezes, não vou dizer que a gente, às vezes, está numa relação e a gente culpabiliza muito, né, a outra pessoa por determinados comportamentos, mas a gente pode, as nossas partes tóxicas podem estar ecoando ali também, e esse fator, né, que a Neia disse, esse fato de reconhecer também as nossas toxicidades, ser humilde, perdão, isso ajuda a pessoa também a se perceber, né? Só criticar o comportamento do outro, só apontar o erro, afasta. Agora, quando a gente também coloca aquilo que faz parte da gente, através do perdão, né? Através de um movimento que também convide o outro a se perceber, isso é muito bom para a relação e isso é uma forma da gente criar novas possibilidades para poder melhorar. Sim. Eu acredito, né, que realmente, sim, tem questões e questões, a gente precisa ter esse cuidado e avaliar, porque hoje a gente sabe que tem aumentado até o número de pessoas que se relacionam com narcisistas e, infelizmente,
A gente vê que nesse período, principalmente de pandemia, né, as pessoas relataram muito isso no convívio, nos seus relacionamentos, de pessoas que não pedem perdão, pessoas que estão sempre se achando certas. E a gente precisa estar atento a isso para ajudar, né, para se ajudar e também para ajudar o outro. Eu acredito Exatamente. que quando a gente fala de relacionamento tóxico, a gente não só deve apontar o dedo e enxergar o que há no outro, mas a gente também precisa ser ponte, como eu disse, para ajudar o outro a perceber esse lado negativo, esse lado tóxico. Sim, nós temos que ter todo esse cuidado. E sempre fazer, né? Nós pesquisamos, nós estudamos, nós olhamos para poder estar atendendo o nosso paciente, para poder estar com um olhar carinhoso para a situação dele, para o que ele nos traz. E as pessoas, elas precisam desenvolver esse tipo de sentimento, de carinho com o outro, de empatia, para diminuir um pouco a porcentagem que temos tão alta de violência, de maldade, de tanta coisa nesse mundo, né? Sim, Estamos sim. precisando aí que desça um pouco, que flua um pouco bondade, amor, luz. Estamos precisando muito disso, né? Essa época que nós estamos vivendo, que nós nem sabemos que fim vai dar, né? Vai nos deixando cada vez mais fracos, cada vez mais frágeis em todas as situações. E aí, infelizmente, tem aqueles que se acham espertalhões, que se acham os bons, são os arrogantes, que, né, os opressores, aqueles que adoram comandar e mandar e abarcam, tomam conta das pessoas que se sentem mais fracas. Então, nosso intuito realmente é fortalecer essas pessoas e mostrar para elas que elas têm condições de ser muito mais, de serem elas, de mostrar que elas podem mais, que elas são fortes e enfrentam essas situações com mais brandura e com mais fortaleza de espírito, de causa. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Seria bom, né, que antes da gente iniciar, antes de qualquer pessoa iniciar um relacionamento, ela tivesse esse, eu vou dizer, não privilégio, mas tivesse essa vontade de querer se conhecer, de querer realmente olhar para si, para poder não descobrir os defeitos, os problemas, as partes que precisam ser consertadas, né? Mas sim para também se validar, porque é a nossa autoestima que vai fazer as melhores escolhas para a nossa vida. É Sim, igual quando a gente vai escolher comprar um imóvel, né? Não é o nosso gosto que compra, e sim é o quanto a gente reservou, o quanto a gente poupou ali financeiramente para a gente fazer a compra daquele imóvel. E a gente precisa ter essa reserva na nossa autoestima. A gente precisa exatamente. características que a gente também olhe para a gente de uma forma mais amorosa, mais carinhosa. E isso vai fazer a gente olhar para o nosso redor e ter orgulho das pessoas que estão com a gente. Quando a gente olha para o nosso redor e vê mais relações tóxicas, mais pessoas que condicionam a gente a pensar de uma forma negativa, a gente tem que ter cuidado, porque aquilo ali está sendo um termômetro, está sendo um sinalzinho para a gente ver como a gente está cuidando de nós mesmos, como a gente está propiciando, né, as nossas escolhas. Então, se você hoje olha para o seu lado e você está identificando mais relações tóxicas, mais relações nocivas, é o momento de você ser verdadeiro ou verdadeira e assumir que você precisa se cuidar, que você precisa realmente ter esse encontro com você mesmo, pedir ajuda, é muito importante. Tem Sim, pessoas que têm essa dificuldade de pedir ajuda e é muito importante para você sair de uma relação tóxica, você saber aonde ir, a quem você recorrer. Então, assim, eu acredito, né, que o primeiro passo é a gente assumir e depois a gente procurar a ajuda certa, né? Ou exatamente. seja, de uma pessoa, de uma figura religiosa, né? Ou seja, de um parente que realmente você confia, alguém que você tem ali uma capacidade de se abrir, de poder conversar, ou até mesmo um psicólogo, né? Hoje a gente tem profissionais maravilhosos que dão essa abertura. Às vezes você não precisa nem marcar a sessão,
eu mesma e a Neia, a gente tem esse perfil, né? A gente sempre se disponibiliza a ouvir as pessoas. Esse canal aqui a gente deixa sempre aberto para a gente poder ouvir, para a gente poder trocar ideias com as pessoas que estão aqui. Então, assim, a gente precisa criar possibilidades para a gente sair das situações difíceis da nossa vida. Exatamente. Não só olhar para a dificuldade. Porque realmente, se a gente só olhar para a dificuldade, ela vai fazer a gente cada vez mais afundar. Sim. A gente cair numa tendência de negatividade, de coisas que vão trazer mais situações negativas. Agora, quando a gente faz um movimento em prol de se cuidar, de buscar ajuda, a gente já está com certeza vislumbrando aí um novo caminho. Exatamente. O que a gente pode dizer aqui também é que tem pessoas que elas começam a estar num relacionamento com o outro e aí elas acham que aquele outro, ele tem os defeitos dele, ele é abusivo, ele é agressivo. Aí ela acha que ele não bateu nela, então não tá, ela tá tudo bem. Ela não está num relacionamento abusivo, mas ela está, não precisa ser físico a coisa. Basta a pessoa tirar os seus direitos, te diminuir perante os outros ou sozinho. Basta certas coisas que as pessoas fazem com o outro e é abusivo, é uma relação tóxica, precisa parar e pensar nisso. E também tem outra situação, a pessoa fica achando que vai permanecer nesse relacionamento e vai conseguir mudar o outro. Gente, ninguém consegue mudar ninguém. A pessoa é o que ela é. Ela só vai mudar se for pelo bem próprio. Se for algo para o bem-estar dela, se for algo para ela crescer, ela vai mudar. Para o outro, ela não vai mudar. Isso vocês têm que deixar, a gente tem que deixar bem claro essas coisas, né? As pessoas precisam realmente ir ouvindo. Quem sabe ao ouvir, conseguem tomar uma solução. Tem muita gente que diz mesmo, né? Ah, mas nunca me bateu, nunca me agrediu fisicamente. A agressão psicológica de, às vezes, a pessoa realmente ela não te tocou fisicamente, não te agrediu, mas ela sempre faz um comentário que te faz sentir mais pessimista, que te faz você se ver de uma forma mais negativa, você se enxergar. Então, assim, tudo isso, tudo que mina a nossa energia, né? É aquilo, né? Nós temos, assim, ao nosso redor todas as possibilidades da gente se enxergar. Sim. Então, assim, quando você tá numa festa que você gosta, você vai dançar, você vai mexer o seu corpo, você vai realmente ter ali comportamentos que você tá bem naquele ambiente. Agora, quando você tá num lugar que só tá minando a sua energia, e se você tá colocando desculpa para permanecer ali, realmente você tem que prestar atenção, porque você já está numa dinâmica que você está se acostumando com o sofrimento, que você está se acostumando ali com as coisas. Ai, não acredito. O que houve? Ai, amiga. Vai cair a amiga. Bom, deixa eu falar aqui alguma coisa, né? Eu vou falar para vocês como se libertar de uma situação. Vocês precisam praticar a defesa da própria identidade. Falar em voz alta as suas preferências. Se quiser fazer algo que você não deseje, sugira uma alternativa. Fale aquilo que você está pensando. Acredite na sua verdade. Acredite na sua verdade. Acredite naquilo que você quer. E fale sobre isso. Com certeza você vai vencer. Agora, se você está sempre estressado, por emoções que pareçam esmagá-lo, experimente reconciliar-se com esses sentimentos. E vai percebendo que com o tempo perde-se a intensidade. Fiquem tranquilos. Eu não sei se eu aguardo a Esther tentar entrar novamente, ou se eu encerro
ou se eu encerro a live, porque também falta bem pouco tempo para a gente poder encerrar. Mas realmente, Fernando, o celular da Esther é tóxico. O meu também, porque quando é ela que me convida, eu fico no escuro. Quando eu convido, eu não fico no escuro. É bem complicado esses aparelhos, essas tecnologias. Também são tóxicas, em muitas vezes. Mas vamos lá. Cuidem-se, se preparem para essa vida, para essas dificuldades que nós temos aí em frente. E vamos vivendo, vamos vivendo. Ela está me falando. Outras pessoas enviaram solicitação para participar do meu vídeo. Deixa eu visualizar aqui, gente. Ai, ai. Meu Deus do céu, Esther. Vamos ver se a Esther entra. Ai, ai, o aparelho dela deu problemas. Acho que ela não vai conseguir entrar. Acho que vai entrar. Entrou! O meu aparelho tá super tóxico. Eu vou ter que realmente... Você vai ter que trocar, amiga. Se bem que eu troquei o meu e não tá bom, viu? O meu é novo, foi trocado e não tá bom. O bichinho trabalhou muito nessa pandemia. Eu não vou nem fazer essa maldade de falar que ele é tóxico, porque assim, ele me ajudou muito a me reinventar nos atendimentos online. Mas agora ele já tá dando sinais de que não dá mais. Eu estava falando para o pessoal algumas coisas que eles podem estar fazendo, né? Algumas dicas, né? Se eles estão lutando contra a autoestima, oferecer a eles mesmos elogios, isso é muito importante. Olhem no espelho e veja o quanto você é uma pessoa, o quanto você é bonito, o quanto você é importante. Isso eleva a sua autoestima e você fica bem e passa a evitar um pouco essas pessoas tóxicas que tentam diminuir a sua pessoa. Isso é muito importante também. A gente tem que se orgulhar também do nosso esforço, não só da aparência física, mas a gente tem muitas características que a gente pode se orgulhar também do nosso esforço, da nossa determinação, do nosso foco, da nossa persistência. Porque assim, se você tem persistência para permanecer num relacionamento ruim, poxa, você pode persistir em muitas coisas maravilhosas na sua vida. É só você parar para pensar. Se eu estou aqui mantendo uma relação, como seria se eu usasse essa persistência ao meu favor para fazer isso, para cuidar da minha aparência, para cuidar da minha saúde mental? Então você já tem a persistência aí, você só está alocando ela de uma forma negativa, mas ela está aí presente. Então tem pontos que a gente pode olhar, né? E assim, se orgulhar, olhar. E isso vai ajudar a nossa autoestima. A autoestima não é só aparência física, a autoestima é a gente reconhecer os nossos atributos, né? A nossa saúde, a nossa perspectiva. Então, assim, tem muitos pontos que a gente precisa levar. Faz uma lista aí, você que está assistindo a gente, de 5 a 10 características que compõem a sua saúde, a sua vitalidade, as formas que você consegue se perceber bem. Faz uma lista das atividades que você gostaria de voltar a fazer, né, pós-pandemia. Então, são formas da gente revalidar a nossa autoestima e são formas da gente também criar outras perspectivas e não só ser uma relação. É claro que estar no relacionamento é muito bom, ninguém aqui está dizendo o contrário, né, Neia? A gente tem bons amigos, a gente tem relações que fazem a gente sorrir, é muito bom. O que a gente está falando aqui é de relações que realmente minam a sua energia, que fazem você sempre viver uma tendência sempre negativa, uma forma de viver sempre se culpando, se enxergando de uma forma mais negativa. Então, assim, a gente não está dizendo para vocês que não vale a pena entrar numa relação, que não vale a pena viver num relacionamento. Mas a gente precisa ter alguns cuidados, até porque quando a gente também pode ser essa pessoa tóxica, tá? A gente não está falando aqui só das pessoas que fazem mal para você, porque às vezes você já se impregnou de tantas relações tóxicas que você também pode estar sendo essa pessoa tóxica. E aí você precisa fazer um detox da alma, um detox para se preencher mesmo das coisas que vão trazer uma melhor autoestima e também
boas atitudes, bons comportamentos e bons pensamentos, né? Que tudo começa com a forma de pensar a vida, né, Neia? Sim, uma forma de permanecer fiel a você mesmo é identificar todos os seu ser mais básico, seus valores os principais, os mais importantes, porque todos nós temos. É a nossa essência, é a sua essência. Então você consegue se dar muito bem com isso. E o que é mais importante também é utilizar um dos nossos 5 sentidos, o mais importante, a visão. A visão, nós temos que sempre estar olhando no espelho, dentro dos nossos olhos e nos enxergando. Isso é o mais importante, usar bastante a visão, mas para si próprio. Isso é muito importante para a sua autoestima. Com certeza, Neia. Olha, você vê o quanto é bom a gente ter relações positivas, que essa live só está acontecendo porque eu e a Neia temos uma relação muito boa, a gente cultiva o mesmo propósito, que é estar aqui Exatamente. passando o conhecimento para melhorar a vida das pessoas, para trazer autoconhecimento, autoestima. Então, quando a gente une propósito, a coisa fica muito mais gostosa, a vida fica mais saborosa, né? E são essas relações que a gente precisa cultivar. São as relações em que a gente também alinha os nossos propósitos, que a gente consegue se perceber numa perspectiva de crescimento, numa perspectiva também de estar ajudando o outro a crescer, a desenvolver. Então, são essas relações que a gente precisa. A fita métrica, gente, é o nosso bem-estar. Né? A gente não veio à toa, a gente não veio para essa vida só para corresponder expectativas alheias. A gente também veio para ser feliz. A gente está aqui para a gente também realizar os nossos sonhos, para a gente se perceber numa perspectiva melhor. Então, os relacionamentos, eles também têm que trazer esse bem-estar e essa vitalidade. Exatamente. Bom, nossa live está chegando ao fim, né, amiga? Sim, sim. E nós aqui estamos falando e vamos continuando, mas como a gente gosta de salvar a live, não dá para deixar cair. Eu já caí, né? Ai, meu Deus. Já caiu o seu celular. Não, mas eu volto. Mas eu prometo para vocês que eu vou trocar de celular, gente. Esperamos. Eu quero deixar aqui a minha gratidão imensa por cada um que entrou, por cada um que está nos acompanhando e que estão gostando do que nós estamos conversando. A gente está sempre simplesmente passando alguma coisa que a gente sabe. Não é tudo, porque nem tudo a gente sabe, né, amiga? Mas aquilo que a gente pode passar, a gente está passando. Então, o que vocês quiserem que a gente fala, pode falar nos nossos direct, que a gente tenta falar na próxima. Terça-feira que vem a gente vai estar aqui de novo, se falando sobre algum tema. E aí a gente vai aguardando os pedidos. A gente tem um compromisso tão bonito com essas lives que às vezes a gente está cansada, né, amiga? Hoje eu estou um pouco mais cansada, atendi bastante, tive que sair, resolver algumas coisas, mas propósito é isso, gente. Propósito é a gente sempre achar a nossa motivação. Então é isso que a gente quer passar aqui, né? A gente está sempre trazendo assuntos que vocês possam, com certeza, olhar para a vida de vocês com essa sensação de esperança, de busca, de revitalizar o que precisa ser cuidado. Então, exatamente. A gente gosta muito da participação de vocês, é muito importante para a gente, como profissionais, verem a evolução de vocês, né? Como o Fernando disse aqui, que tem ajudado bastante, a gente agradece muito com a sugestão dos temas. Quero agradecer aí a Marisa, que também está sempre com a gente, a Jane falou que amou, a Sueli também, a Flávia. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Olha, vocês são isso que faz com que a gente cresça. Né, amiga? A gente cresce com cada coraçãozinho de vocês aí pulsando junto com o nosso. Muito obrigado, gratidão e até a semana que vem. Terça-feira estamos aí. Quinta-feira estarei fazendo a live do livro Sanduíche do Cérebro. Não percam. Olha que delícia! Pode comer um sanduíche, né? Assistindo a sua live. Sim, com certeza. Então tá liberado. Beijo. Tchau, Neia. Beijão. Muito Tchau obrigada. pra todos. Beijo.
Ai, ai.